CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Tem alguém chegando à casa pela primeira vez? Seja bem-vindo, que essa seja a primeira de muitas vezes. Nós hoje vamos continuar estudando o nosso Evangelho. E hoje nós vamos continuar no capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E hoje o item a ser estudado é o item 7, que vai falar sobre a paciência. Então, é um item que a gente tem que prestar bastante atenção, que paciência é aquela coisa que a gente pede todo dia, e aí a gente recebe as situações para testar realmente a nossa paciência, para trabalhar a nossa paciência. Eu hoje vou começar falando do aniversário da nossa casa. Nossa casa já vai fazer 4 anos de CEAP. Ela faz aniversário no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, cai num domingo. E no sábado, dia 11, nós vamos ter a palestra das 10, junto com a evangelização, nosso trabalho da obra social. Depois da palestra das 17 horas, nós vamos ter um bolinho. Então, estão todos convidados, os que nos assistem, que estão nos assistindo em casa, na internet, pelo nosso canal do Facebook, nosso canal do Instagram. Todos convidados que compareçam para comemorar junto com a gente o nosso 4º aniversário. E essa confraternizaçãozinha vai ser após a palestra das 17 horas. Então, quem puder vir trazer um pratinho de salgado, um docinho ou um refrigerante, a gente agradece e fica muito feliz com a contribuição, mas a gente quer realmente que todos compareçam para comemorar junto com a gente o nosso aniversário. Vamos falar agora, vamos dar os nossos avisos. Eu recebi um aviso aqui também que hoje a gente tem um caldo de ervilha, a gente tem empadinha de queijo, bolo de milho e o cafezinho. Tá? Então, depois que terminar o estudo também, lá naquela parte de trás onde ficam os carros, a gente tem o cantinho da comidinha lá. Então, a gente vai aguardar vocês lá também. Nós temos o nosso... Olha, gente, viu como perde? No minuto que fala no celular, por isso que a gente pede que desliguem ou que põem em modo silencioso, que a mente da gente vai rapidinho para onde está falando. Então, a gente tem o nosso estudo, nossos estudos com livros da codificação. Então, a gente tem estudo durante a semana inteira, manhã, tarde e noite. É só vocês escolherem um horário e vir assistir aula com a gente. A gente tem também a live, né? E a gente convida todos vocês que venham fazer parte do nosso grupo de estudo, porque na palestra, no estudo da palestra, a gente não pode falar, não pode perguntar, fica com um monte de dúvidas, como sempre, que sempre surgem as dúvidas, e no estudo não. No estudo você pode se colocar, vem outras pessoas com outras dúvidas iguais às suas, ou diferentes, mas que sempre ajudam muito. Nós temos do atendimento fraterno, que é onde um trabalhador, um médium da casa, vai conversar com vocês. Então, quem tiver querendo tirar alguma dúvida, e esse esclarecimento é sempre à luz da doutrina espírita. É só aguardar, depois do estudo, ficar sentadinho no seu lugar, que a gente vai encaminhar um trabalhador que possa conversar e orientar vocês. Hoje, na quarta-feira, a gente tem ali ao lado o tratamento espiritual, e é um trabalho que também é feito junto com o estudo que a gente faz aqui.
Nosso estudo hoje, quem vai falar é o Paulo Nagai. Quem vai fazer a sustentação no horário do passe, no momento do passe, é a Silvana. E a gente pede a vocês que no momento do passe, mesmo quem já recebeu o passe ali na sala de tratamento, que vocês aproveitem esse momento, gente, porque os espíritos chegam aqui desde cedo, preparam esse ambiente, muitas vezes no dia anterior, já preparando o ambiente. Então, no momento do passe, é um momento de cada um. Então, nesse momento, que vocês peçam ajuda aos guias espirituais, aos anjos guardiães de cada um, para que a gente possa receber realmente aquilo que a gente está precisando para a nossa melhora. Eu vou fazer agora a leitura do nosso estudo, que depois vai ser melhor resumido pela Silvana. É do livro Caminho, Verdade e Vida, do autor espiritual Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. E a leitura de hoje, então, antes de eu ler, eu vou pedir, se alguém está com o celular ainda ligado, que ponha no modo vibra, no silencioso. Se precisar atender, pode sair, atender lá fora, porque às vezes a gente precisa realmente atender o celular. Então, eu vou dar início à minha leitura. E hoje tem como título Poderes Ocultos. E Emmanuel nos traz um trecho do Evangelho de Marcos. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos na praça e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se de afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituía apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, tratando-se dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amoroso, nosso irmão tão querido, aqui estamos mais uma vez, na Tua casa, nessa casa de amor que nos recebe tão bem. Mais uma vez, Senhor, para estudar o Teu Evangelho.
que essa semente possa ser lançada em nossos corações e que deem frutos. Que a gente possa começar não só a estudar, mas pôr na nossa vida os teus ensinamentos. Que esses espíritos que aqui se encontram preparando o nosso ambiente possam intuir o nosso companheiro Paulo, seu mentor, possam intuí-lo para que ele possa nos passar o estudo de forma que possamos assimilá-lo. Que a nossa companheira Silvana, também na hora do momento de sustentação, possa fazer o seu estudo com que ele penetre em nossos corações. E assim, Senhor, pedindo a todos esses espíritos que sustentam a nossa casa, a sua ajuda, damos por iniciada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho, tá? Não, pode ler, se quiser, pode ler até todo, que é pequeno. Vou ler só um pedacinho, para sobrar um pedaço de espacinho para você. Tudo bem, tá. Então, eu vou ler um trechinho, porque aí sobra mais tempo para o Paulo poder passar o estudo para a gente. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Agora o Paulo vai continuar esse estudo. Bom, boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos. Bom, esse texto de hoje, vamos falar assim, se você lê ele e não tiver muito firme dentro dos conceitos espíritas, tu não acredita muito no espírito que deu essa comunicação, não. Tu vai ficar, vê lá, tá gozando com a minha cara. Porque é difícil, e isso a gente tem que falar para a pessoa que está chegando hoje na casa espírita e leva logo uma mensagem dessa, bate de frente com uma mensagem dessa, e aí a gente tem que explicar por quê, né? Porque a primeira frase logo, ele fala assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Como é que você vai perguntar aqui, alguém gosta de sofrer? Se a gente pudesse responder, a gente não pode ter interação. Ninguém gosta de sofrer. E aquele negócio de que o pessoal fora da doutrina espírita, né, fala que o espírita gosta de sofrer. Não gosta, não. Quem gosta de sofrer pode procurar um médico porque está com algum problema, porque dor dói e ninguém gosta de sofrimento. Então tem que ter uma explicação. Por que que no Evangelho e dentro da doutrina espírita, os espíritas continuam nesse toque de falar que a dor é uma bênção. Só mais um pouquinho. Para aqui, para cá. Aqui. Beleza, vamos lá. Então, se você falar para qualquer um isso, não, a dor é uma bênção. Se a pessoa estiver sofrendo, acho que ela vai jogar em cima de você a primeira coisa que ela tiver. Porque se a pessoa não tiver o entendimento, na hora da dor, ela está querendo duas coisas principais. Que a dor pare e um ombro amigo para chorar. Não adianta você explicar na hora da dor para a pessoa, isso é porque você fez alguma coisa no passado, isso faz parte da lei de causa.
É a mesma coisa que a pessoa tivesse com um tampão assim no ouvido, porque ela está com a dor. É só pensar, cada um de nós, em algum momento que a gente passou de dor, pode ser até dor material, está tomando uma injeção, qualquer coisa que você estiver passando, o normal de todo mundo é quero que pare essa dor. Aí você na hora pede para tudo quanto é santo, para Deus, até nego que fala que é materialista, na hora pede, porque realmente é incômodo. Então, como é que explicar isso? Por que que a dor é uma benção? Então vamos lá. A doutrina espírita, ela se baseia em alguns pontos, que são aqueles pontos que não tem discussão. Se você não aceitar esses pontos, você desiste. Fica estudando até, é igual aquele negócio, você fazer aquelas provas, você tem que passar pela página 1 para chegar na 2, depois da 2 para chegar na 3. Se você não concordar com uma coisa daquela, tem que parar e só sair dali depois que se convencer. Porque é algo lógico. É diferente do dogma que todo mundo deve escutar antes de entrar na doutrina espírita. A doutrina espírita não tem dogmas. O que seria dogma? Para a Igreja Católica, dogma é aquele negócio que você realmente tem esse primeiro sentido que você tem que aceitar, porque se tu não aceitar aquilo, tu não é católico. Só que ele é enfiado goela abaixo. Não adianta se você não entender, se você não achar lógico, é isso aqui. Se tu não aceitar isso, não é. A doutrina espírita é diferente. A gente chama isso de conceitos básicos, mas não é que ele é empurrado goela abaixo. Você contesta, entende aquilo ali. Não é assim, não, Deus é mistério divino, tu tem que aceitar. Não, tem uma explicação. Então, quais são as coisas básicas que a gente tem que assimilar? Primeiro, é comum a todas as doutrinas cristãs, que é a imortalidade da alma. Aí entra uma diferençazinha. Na doutrina espírita, a imortalidade da alma, mas com manutenção da individualidade. Ou seja, a gente morreu, ninguém vira santo nem demônio. Porque as coisas que a gente vê mais em velório é que o cara virou santo de uma hora para outra. Que até é explicável você olhar sempre o lado bom das pessoas. Mas a gente devia fazer isso quando o cara estivesse vivo também. Porque ninguém é tão ruim que não tenha algo de bom, e ninguém é tão bom que não tenha algo para melhorar. Então, a gente tem que acostumar a olhar o lado positivo das pessoas, para criar uma empatia, para socializar. Porque defeito todo mundo tem. E como a gente tem mais defeito do que virtude, e quem observa é mais fácil detectar o defeito no outro, né? Na gente é difícil. A gente no outro, então você vê muito mais o copo meio vazio do que o copo meio cheio. Isso cria atrito mais, aí você dificulta as relações, você não colabora para a gente viver a lei de sociedade conforme a doutrina espírita. Então, manutenção da individualidade. Aí tem a pluralidade das existências. Antes disso tem comunicabilidade dos espíritos. Quer dizer, eu perco o corpo, mas minha alma está viva, eu, espírito, sobrevivo, eu mantenho minha individualidade, eu vou ser quem eu sou, melhora um pouquinho, porque eu vou estar com a mente mais expandida, eu vou ter acesso à minha memória integral e me comunico. Quem está no mundo dos chamados mortos pode se comunicar com o mundo dos chamados vivos. Tem a pluralidade das existências, que são as reencarnações. Isso é uma chave, que é um diferencial da doutrina espírita com as outras doutrinas cristãs, porque a interpretação da ressurreição é uma máscara que botaram em cima da reencarnação. Que não tem sentido você ressurgir no mesmo corpo. Biologicamente, isso não tem como. Então, aquele lance do Lázaro lá, não tem derrogação da lei, nem para Jesus, nem para Deus. Então, se ele levantou, é porque não tinha morrido. Não tem como, é impossível morrer. E Jesus falou isso, é que o pessoal mete um folclore. Jesus falou assim, não, ele não está morto. Quando falaram, todo mundo doido lá, apavorado, não, Lázaro, não sei o quê, ele parou,
Aí a mediunidade dele, a visão espiritual dele, não, Lázaro não está morto. Chegou lá, deu uma catucada no Lázaro, deve ter pensado assim, espírito, cara, levanta daí que não está na tua hora não, pode parar com essa besteira. E deu um choque magnético lá e ele despertou. Hoje em dia é mais fácil entender isso, porque tem a catalepsia, e aí a gente teve um caso aí, que os jovens há mais tempo lembram, Sérgio Cardoso, um ator, dizem que ele foi enterrado vivo, porque tem sinais de que ele tentou sair do caixão. Tanto que hoje a medicina toma uma série de procedimentos para que isso não ocorra mais. Até para cremação você tem que ter um tempo para depois você cremar, para não ter, para dirimir qualquer dúvida, não tem problema. Então tem a reencarnação, que é uma chave e que vai justificando as coisas que Jesus falou. O plantar e colher. E na cabeça de todo mundo, a gente no dia a dia, a gente costuma falar assim, morreu alguém que a gente considera que seja uma boa pessoa. A gente fala assim, pô, tem fulano ali, ciclano, porque ela só faz o mal e não morre. E até aquele ditado, né? Vaso ruim não quebra. A gente fala isso. Então a gente sempre acha, ou então assim, pô lá, o cara rouba pra caramba, faz um monte de besteira, tudo errado, tá lá cheio de dinheiro, vivendo lá e eu aqui ralando. Então a gente faz essas comparações que são normais a gente observar, mas elas não teriam justificativa diante da lei de Deus se não fosse a reencarnação. Porque se fosse uma vida só, nós teríamos motivo de revolta. Porque a gente fala assim, pô, o que adianta eu seguir a lei? A minha recompensa eu estar ralando aqui e o cara ainda vem falar que a dor é uma bênção? Então vem aqui sentir a dor no meu lugar. Ou então quando a gente escuta assim, não, a prova da riqueza é difícil, é mais difícil que a da pobreza. Mesmo quando você começa dentro do espiritismo, se tu não começar a entender isso muito bem, tu fica, que nada, se eu vou sofrer de qualquer jeito, eu prefiro sofrer com dinheiro do que duro. Mas a reencarnação e a lei de ação e reação explica isso para a gente. Então tem a pluralidade das existências, a lei de ação e reação, e para complementar a pluralidade dos mundos habitados. Porque é ela que justifica a alimentação dos espíritos em vários planetas, nas reencarnações. Uma vez, umas meninas que trabalhavam comigo, que eram evangélicas, elas um dia, foi no dia do meu aniversário, me pegaram lá, a maioria das pessoas que formavam a minha equipe eram mulheres que trabalhavam numa área de injetáveis, na indústria farmacêutica. Me deram uma Bíblia de presente, que eu uso, uma Bíblia assim, com fechequete, está lá direitinho hoje. Quando elas me deram, a dedicatória era assim, Jesus está esperando por você. Porque elas achavam que eu era bom, observavam minhas ações, gostavam de mim. Num dia que descobriram que eu era espírita, já era tarde, porque já gostavam de mim, mas queriam me salvar. Dizendo, Jesus quer você aqui. E nesse dia do meu aniversário, me deram esse presente, eu falei, vocês já sabem o que eu vou fazer com isso, não sabem? E elas sabiam que eu fazia palestra e tal. Então, eu vou usar isso, mas com a minha interpretação. Mas a tradução de vocês é melhor que a católica, eu falava assim. E o lance delas era assim, eu falei, pô, vou ter que escutar e falar, não tem jeito, me cercaram. Aí eu falei assim, não, porque esse negócio de reencarnação, pô, para onde vão esses espíritos que morrem? Eu falei, vai para o mesmo lugar que vão de vocês, só que o de vocês fica esperando o juízo final, o meu reencarna. E assim, as perguntas eram dessa maneira, e eu respondia assim, de coisa, falei, não adianta, você está feliz onde você está? Tá, então fica lá, eu fico aqui. E aí ficou tudo certo, mas o questionamento era assim, se reencarna, e você são esses mesmos espíritos, de onde surgem eles se não tem criação? Porque tem aquela criação da alma, né? No momento. A justificativa é que a alimentação vem de diversos mundos. Agora, tem um negócio esquisito, né? Às vezes você fala para o espírita se ele acredita em ET, está arriscado o espírita falar que não.
Ele não liga o nome da pessoa. Extraterrestre tem que existir, senão a pluralidade dos mundos habitados não seria um conceito. Só que a pessoa, quando fala ET, a pessoa fica, não, ET não existe. E também por causa das narrativas, que são muitas, né? O pessoal, às vezes, inventa pra caramba, aumenta, e o troço fica até desacreditado. É igual na mediunidade, o pessoal que vê espírito e tal. Às vezes o cara exagera tanto que causa descrença na outra pessoa. Mas vamos voltar lá, tem esses conceitos. E essa base de conceitos, ela começa a justificar. Então, como é que é o progresso do espírito? Então, primeiro, tem que olhar sempre a unidade da lei. A lei é perfeita. A gente não conhece Deus na concepção assim. Quem imagina, se antes de ser espírita, o pessoal pensa em Deus. A gente pensava naquele velhinho com cajado, barbudo, que era mais para a figura de São Pedro, da Igreja Católica, do que de Deus. Mas Kardec já entra lá e pergunta assim, o que é Deus? O que é? Por quê? Para não personalizar, dizer que é uma pessoa igual a gente. Então a gente costuma inverter, né? Deus nos fez a semelhança dele, e a gente invertia, criava um Deus à nossa semelhança. Quer dizer, queria humanizar Deus. Mais para cá. Peraí, deixa eu botar uma marcação aqui. Então, quando você olha o Deus, com esse sentido de Kardec, é o criador de todas as coisas. E a lei, a gente entende Deus pelas características dele, pelos atributos. E um dos atributos é, cria tudo que tem no universo, criou uma lei perfeita, em todos os aspectos, e Deus é perfeito em todos os aspectos. Então, se a lei é perfeita, ela não pode ser derrogada. Por isso que Jesus diz, não vim destruir a lei. Por isso que qualquer coisa que Jesus fez, ele tem explicação na lei, não derrogou, não tem milagre naquela concepção. Então nós fomos todos criados simples e ignorantes, o princípio inteligente, passando pelos reinos inferiores, reino animal até o reino hominal, que é o topo, é do reino animal mesmo, a gente chama de hominal quando ele individualiza o espírito. E nós vamos assimilando experiências em cada vida, e aí vamos progredindo. Nós só temos responsabilidade dos nossos atos quando a gente individualizou o princípio inteligente, virou espírito, consciência de si mesmo, consciência de Deus. Aí vamos imaginar, olhando só a Terra, a faixa da Terra, na época do Homem das Cavernas, recém-saído lá da modificação do corpo do símio para o corpo do homem, ali onde começou a encarnar espíritos. Vamos supor que fosse a primeira encarnação do homem, do espírito, como um encarnado ali na Terra. Vamos supor que fosse assim. Então, qual o conhecimento que ele teria? Ele estaria muito próximo, com a característica, a diferença do princípio inteligente no reino animal, você não tem pensamento contínuo, tem rasgos só de pensamento. O animal não pensa. Se bem que a gente fala, né? Ele sentiu. Não, aquilo são indícios, é tudo assim, vai aparecendo e vai aumentando. Mas ele ainda não tem um sentimento igual a nós. Ele está caminhando para aquilo, isso é gradativo. Então, nas primeiras encarnações, eu não tenho o pensamento contínuo muito diferente daquilo que eu saí do reino animal. Tem um pouquinho, porque leva uma ajeitadinha no plano espiritual antes de reencarnar a primeira vez como homem, como espírito. Só que, o que acontece? Eu não tenho responsabilidade nessa época pelos meus atos, porque a responsabilidade pelos atos, ela é proporcional à evolução do espírito. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu tenho conhecimento, mais responsável eu sou pelos meus atos. E aí o que acontece? Eu vou desenvolvendo e vou começando a fazer escolhas. Então, nas minhas escolhas, eu posso escolher coisas dentro da lei e posso escolher coisas fora da lei. Então, toda vez que eu escolho alguma coisa, eu faço uma opção por algo que não está dentro da lei de Deus, o resultado disso
é um sofrimento a partir do momento que eu tenha consciência disso. Quem acusa é a nossa consciência. Tipo assim, eu tenho um procedimento, mas vamos usar um negócio que hoje a gente observa muito bem. Tratamento de racismo. Que antigamente, na minha época, a maneira de falar com o outro, com os amigos, era uma coisa. Se você usar até os programas de humorismo que passa nessas televisões, que repetem os programas muito, muito antigos, você vê que eles botam, as falas, os textos eram de acordo com o hábito daquela época. Porque hoje já não cabe mais. Naquela época, quem já passou por isso, tinha esse tratamento e não doía a consciência. Por quê? Você achava que não estava fazendo nada demais. E para a época, o procedimento realmente. Hoje, se você cometer um ato falho desse, caramba, desculpa, não devia ter feito isso. Então é a consciência acusando, por quê? Porque aquilo está contra os padrões éticos que você já desenvolveu. Vamos supor, na época, não vamos voltar muito atrás não, vamos voltar aqui no sertão, Estados Unidos, que a gente via muito filme de cowboy. O cara saca a arma, mata o outro, o nego arrasta e tira a dentadura, tira não sei o quê, vai tirando tudo que ele tem de bom e arrasta o cara para lá e tudo bem. Hoje, a morte já choca. A morte já choca. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu não estou vendo progresso. Não, tem progresso. Naquela época, o nego matava, largava o outro ali, tudo bem. Hoje, a sociedade já se choca com isso. Então, por isso que a gente fala assim, quem tem mais conhecimento, tem mais responsabilidade. Às vezes o cara fala assim, não, eu sou espírita, acha que vai entrar dentro do espiritismo, as portas do céu se abrem. Também, as portas do céu vão estar sempre abertas. O problema é a carga que tu vai levar quando entrar lá. Quem não conhece, ou quem, vamos dizer assim, conhecer, todo mundo conhece a lei, porque ela tem um negócio básico que Jesus simplificou lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é você cumprir a lei. Como é que você demonstra amor a um pai? Segue a orientação dele. E amar o próximo como a si mesmo. Que é como? Trata o outro como você gostaria que o outro te tratasse. E a dor é algo que iguala todo mundo. O rico, o pobre, o branco, o preto, o amarelo, o americano, o brasileiro. Não tem distinção. A dor dói para todo mundo. Então, se você sabe que dói, não faz no outro. Então, ninguém tem desculpa do negócio basicão. Do básico, não tem desculpa. Mas quando você começa a estudar a lei e você entender mais, quanto mais a gente entende, mais responsabilidade eu vou ter se eu errar. Então, não tenho mais a atenuante da ignorância. Então, por isso que enquanto eu acho que estou fazendo certo, a consciência não acusa. Quando eu faço algo, vamos supor, vamos botar um negócio bem simples assim, que todo mundo vai se encaixar. Briga de namorado. Tu briga lá e tu fala, caramba, dei mancada. Como é que era na nossa juventude? A gente ia para casa, não ficava tranquilo enquanto não ajeitasse o negócio. O que era isso? A consciência. Quando a gente age dentro da lei, o que a gente costuma falar? Às vezes eu cobro uma ação nossa, mas todo mundo faz. Não, eu prefiro chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir. Quando eu faço corretamente. Isso é sinal o quê? Que quando eu faço besteira, e sei que fiz besteira, eu não durmo. A consciência acusa. Então, não tem ninguém, não tem aquela figura lá de alguém que fala assim, você vai para o inferno, você vai para o céu, você fica ali no purgatório. Não existe. Quem acusa é a nossa consciência. Porque não adianta, enquanto eu não entender que eu estou errado, eu não começo o meu processo de reestabilização. Por isso que a gente fala assim, expiação, fulano está expiando. A expiação é expurgar, a gente interpreta isso um pouco inverso. Prova é quando há aprendizado.
Expiação é quando eu estou expurgando as marcas, os desequilíbrios que eu criei. Então, ó, toda expiação é uma prova, porque tem aprendizado também. Mas nem toda prova é expiação. Porque a expiação, eu estou eliminando os desequilíbrios que eu trago marcado no meu conjunto perispiritual. Então, olha só, eu tenho que passar por esse processo. Então, às vezes a gente fala assim, eu não escolhi para sofrer. Escolhemos. No mínimo aceitamos, porque tem um espírito mais experiente que está dentro daquele quadro da rede de proteção nossa, anjo de guarda, espírito protetor, espírito familiar, que chega para a gente e fala assim, Paulo, vem cá, olha as besteiras que tu fez. Isso depois de passar por aquele momento de perturbação, tu já se acomodou no plano espiritual, já está consciente das coisas, o cara te chama lá, deve ser uma salinha de multimídia e mostra lá o nosso passado. Olha só, e a gente vai lembrando, porque é como você tivesse só a memória RAM, aquela memória de cálculo da máquina, e tem aquela memória lá de dentro. A gente vai, aumenta isso. É o ator que acabou de representar um papel do fulaninho de tal, mas quando ele volta a ser ator, ele tem o acesso do conhecimento todo dele. E aí ele vai olhando realmente. E o orientador vai falar, tá vendo aquilo ali? E aí? Caramba, fiz besteira mesmo. Aquilo fica doendo. Como que eu me livro disso? É exatamente, eu escolho algo que eu vou me sentir livre daquilo ali. E o processo de expurgo que marca o perispírito, ele vai sair pelo meu procedimento. Então eu me proponho a fazer aquilo. Então vamos voltar lá. Briguei lá com a namorada, fiz besteira. O que eu tento fazer? Levo uma rosa, levo para jantar, começo a observar, mudou o cabelo, pô, tá bonita hoje. E o homem é horrível para isso, né? A mulher, às vezes, corta o cabelo diferente, para na frente do homem, faz assim, faz assim. Está notando nada, não? É que a cabeça do homem é um pouco diferente para esses negócios. Mas todo mundo gosta do elogio. Então, a consciência faz com que a gente tente ter uma ação que compense a lambança que eu fiz. Isso é o que ocorre no espírito. Então, olha só. E aí, tu fala assim, eu vou começar a entender por que a dor ela é uma bênção. Seria a mesma coisa do que eu fazer uma besteira lá para a namorada, eu querer ir lá reconciliar, e os pais dela, hoje em dia não tem mais isso, na minha época tinha que passar pelos pais, lá. Hoje em dia não está nem aí. Quando eu era jovem, para a gente dançar com uma menina, a gente tinha que atravessar, na minha época era clube, baile em clube, tu tinha que atravessar o salão e na mesa onde estava o pai, a mãe, a família, e tu chegar lá, pedir a menina para dançar. Você quer dançar comigo? Sem saber, aí tu tinha que pedir a tudo quanto é guia para te intuir e tu ver os sinais, porque tu estava acostumado, podia tomar um toco ali, ela não, e todo mundo que estava no baile ia ver que tu tomou um toco ali, que a menina não quis dançar com você. Então, isso seria mais ou menos você querer ir na casa da namorada e os pais não deixarem você entrar. Você querer pedir desculpa, você querer se redimir, e o cara não deixar. E você fala, não, eu quero ir lá. Por isso que a gente pede, que quando a gente olha aquele conjunto de erros, de opções erradas que a gente fez, a gente fala assim, não, eu quero consertar. Mas tu tem como consertar? Tu tem força? Porque eu tenho que estar preparado. Ninguém dá um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Isso é a lei, é a justiça e amor. Então, eu, em contato com esses espíritos, falo assim, olha, tudo bem, isso aqui eu consigo, isso aqui ainda não dá. Eu vou ter que me fortalecer mais para passar por isso.
Então a dor é aquele consentimento que o pai da namorada te deu para tu ir lá limpar a barra. É isso. Por isso que é uma bênção. Porque tem muita gente que quer fazer isso, e isso só se faz através da reencarnação, que independente da gente se ajeitar no plano espiritual, você tem que encarnar para você mostrar, diante das pressões da vida material, que a gente aprendeu. Então, por isso que, nesse sentido, olha a diferença. Não é que eu goste de sofrer, não é que eu sou maluco, é que aquela é a maneira da minha consciência me liberar. Agora eu estou satisfeito. Dá um outro exemplo. Ele fala de caridade aqui. Olha só. A caridade, ele fala que dar dinheiro para alguém é mais fácil do que a caridade, ele usa aqui, do perdão, da paciência. Por quê? Quando você dá um bem material, você está se livrando daquilo ali, ó, Thomas. Não é que não necessite a ajuda material. Porque independente da minha intenção, aquele que recebeu, para ele vai ser ótimo. Nós estamos falando de quem parte. Se eu dei para me livrar dele, ele vai ter o benefício. Eu vou ter algum mérito, porque ele vai orar por mim de qualquer maneira, mas eu não vou aproveitar aquilo da maneira como aproveitaria. Mas, por que eu faço isso? Livrar a consciência. Na verdade, quando eu estou fazendo essas coisas, veja bem, quando eu estou fazendo, eu não estou falando que o móvel de todo mundo é esse. Eu estou falando que a maioria faz isso. Porque quem está interessado realmente em fazer, vai pegar aquela pessoa que está pedindo uma esmola, que está sem lar, está na rua, aquela coisa, vai fazer o quê? Vai encaminhar ela para uma casa ou para uma instituição, aí pode ser qualquer religião, onde dê assistência para aquele indivíduo. Porque você tem que ter essa visão. Para encaminhar a pessoa, eu tenho que, naquele momento, sanar aquela necessidade, porém, dar um horizonte. É igual assim, não adianta só dar o peixe. Você tem que dar condições da pessoa pescar e construir a sua independência. Aí que a gente fala, tem que distinguir, tem que pegar bem e observar entre assistencialismo e assistência social. O assistencialismo, diferença básica, você cria uma dependência. Assistência social verdadeira, você liberta a pessoa, você dá condições para a pessoa se virar. Então, isso é uma coisa básica. Então, quando você fala assim, a caridade, essa caridade material, apesar de ser necessária, ele fala que é mais fácil. Porque o difícil é você ter paciência com o erro do outro. E pior, perdoar aquele que é instrumento da tua dor. E não tem jeito, se você não tiver essa visão que a doutrina espírita dá, você não entende isso. Não vai entender. A doutrina espírita ensina a gente aqui a ver o outro, e no caso aí, o que a gente chama de mau elemento, de assassino, de bandido, disso, aquilo, outro, a doutrina espírita tem um foco assim, ele faz o mal? Faz. Só que ele é um espírito ainda ignorante. Mas cara, como é que eu vou perdoar aquilo ali? Simples. É só pensar que a gente já fez tudo isso. Já fizemos tudo isso, ou pior. Você vai falar assim, tu é vidente? Não. É só raciocinar. Se a gente partiu do simples e ignorante, ninguém foi criado o espírito sabendo. A gente foi construindo essa bagagem. E quer entender quem a gente foi, os espíritos falam isso para a gente, não precisa procurar médium, não precisa procurar cartomante.
búzio, não precisa procurar nada disso. Ele fala assim, observa quem você é hoje, extrapola isso para trás, que você vai descobrir quem você foi. O espírito não retrograda, ou seja, hoje eu necessariamente estou igual ou melhor do que eu estava no passado. Simples assim. Por isso, conheça-te a ti mesmo é tão importante. Você olhar para dentro de você, entender o que eu sou. Quais são minhas reações? Porque se a gente não ficar prestando atenção, a gente uma hora vai descobrir um eu que eu não conheço. Quando pisar num determinado dedinho, nesse eu aguento, mas pisa num lugarzinho ali que eu vou reagir. E cada um de nós tem uma história diferente, tem uma vivência diferente. E vai ter, às vezes, eu tenho mais, vamos dizer assim, resistência num ponto e você tem no outro. Às vezes eu sou frágil no que você é forte, em termos de ter paciência com o outro. Então, é aquele negócio que a gente fala assim, chegou no limite. Isso é a minha paciência. Então, assim, perdi a paciência. Não, eu não tenho paciência suficiente ainda para encarar aquilo ali. Por quê? Você não perde se você conquistou a virtude. Agora, se ela está se construindo, a gente tem uma recaída, porque ainda não está de posse dela. Então, para entender o cara que é instrumento de uma dor para mim, eu tenho que ter essa visão que a lei de ação e reação e que tenha que haver um instrumento para aquilo ali acontecer comigo e que o outro está tendo um comportamento que eu já tive. Então, eu costumo falar um negócio assim, quer ter uma visão do que nós já fizemos? Pega aí, começa a olhar uns filmes, não precisa ir muito longe não, vê da época de Jesus para cá. Não precisa nem ir lá na era primitiva, que era muito mais de ignorância, mas vê na época de Jesus para cá, vai vendo aqueles filmes de época, em ordem cronológica, se possível, ele falou assim, Jesus, lá na época de Jesus. Estava lá no Coliseu, estava torcendo por leões ou para os cristãos da época? É só ver, imaginar, pela minha postura hoje, há 2000 anos atrás, como é que eu era. Emmanuel, naquela época, ele não acompanhou, ficou com vergonha, mas teve contato com Jesus e mudou. Tu vê em 2000 anos a ascensão de Emmanuel. Ele correu atrás para entender o Cristo. E hoje, aí eu respeito a opinião que o altivo deu, eu concordo. O cara sabe o que fala. Ele falou que Emmanuel é o espírito que mais entendeu Jesus. Mas correu atrás. Aí vem as encarnações dele. Depois daquela época do Senado Romano, ele percorreu várias encarnações dentro do catolicismo. Mas o catolicismo desvirtuou. Mas na época era o que tinha. É o que tinha. E ele foi estudar Jesus, foi entender Jesus. Então, quando nós temos essa consciência que aquilo que o outro está fazendo eu já fiz, eu tenho que respeitar a posição do outro, entender o momento dele. Porque a gente tem mania de criticar no outro aquilo que eu já não faço. Porque quando eu tenho telhado de vidro, eu não taco pedra no telhado do outro. Então tem que ter essa consciência. Então, mas eu não fiz nada, olha, hoje eu estou aqui, estou fazendo isso, assim, hoje. Mas no passado, o que eu fiz? Então, esses espíritos que ainda estão com procedimentos que são inadequados, olhando a lei de Deus, eles estão porque ainda não entenderam a lei. Por isso que dentro da ordem de recuperação dessas almas, estando encarnados ou desencarnados, não está só a punição. Olha que eu estou falando só. Porque hoje tem um negócio que é você perdoar, porque a sociedade aqui é culpada. Chongas. Quem fala isso é porque não conhece o cristianismo e muito menos o espiritismo. E pior que tem espírita
colocando esses pensamentos para fora. É só olhar, a lei pune, sim, não tem a palavra punição, mas é uma consequência. Se você estudar lá o Livro dos Espíritos, você tem direito de proteger a sociedade e retirar ele daquele convívio para que a minoria não arrebente a maioria. Mas não adianta eu pegar, tirar da sociedade e jogar numa condição animalesca. O objetivo da lei não é punir, o objetivo é educar. Então tem algumas coisas que você tem que até tomar cuidado para falar hoje, que se falar isso está arriscado a ser execrado. Porque qual era o correto? Seria o correto. Ó. Tirou aqui. Tira do convívio da sociedade para não prejudicar a sociedade, mas vai dar condição a ele de se educar. Como? Quer comer? Vai trabalhar. Aí tem prisão agrícola, prisão de trabalhos manuais. Para quê? Para o cara não ficar lá sem ocupação. E aí, isso aí já é antigo, né? Cabeça vazia é oficina do demônio. E a lei do trabalho, vai lá no Livro dos Espíritos, parte terceira. É uma lei de Deus. Lei do trabalho, lei da adoração, lei da reprodução, lei de sociedade, lei da liberdade, do progresso. Vai ver lá. Tem dúvida? Pega o Livro dos Espíritos na terceira parte. É uma lanterninha para a gente se guiar nos dias de hoje, que tem essas controvérsias, todo mundo tem opinião. Mas baseada em quê? É opinião particular? Nós já não temos direito de ter uma opinião sem ter como referência Jesus. O espírita tem essa obrigação, mais do que os católicos, do que qualquer outro cristão. Por quê? Porque no Livro dos Espíritos tem uma pergunta assim: qual o maior espírito, o espírito mais evoluído passou pela Terra? A resposta é: vede a Jesus. Você olha o exemplo de Jesus. Então, modelo. Infelizmente, a sociedade hoje tem modelos que dá vontade até de rir e dá vergonha de ver que o nosso povo, a nossa sociedade, isso no mundo todo, mas nós estamos falando do Brasil, vamos falar da nossa seara, os ídolos que nós temos, as pessoas que são seguidas, as pessoas que são idolatradas, é só olhar o comportamento delas. Ah, isso é cultura. Não, cultura não é droga, cultura é cultura. Ah, o meu artista é famoso. Tem que separar os artistas, que são bons. É só olhar o comportamento. A arte, a profissão, ela é uma parte da personalidade da pessoa. O que vai dizer se ela é um bom cristão, um bom cidadão, um bom espírita, que é a mesma coisa ser um bom cristão, é o comportamento que ela tem, não é a profissão que ela exerce, não. Então, você vê, as coisas estão... Se a gente tem um modelo de Jesus, e olha que o Jesus que a doutrina espírita mostra, é muito maior do que aquele espírito que veio aqui, viveu 33 anos e pregou 3. Jesus participou da construção do cenário da Terra. Quem tiver dúvida, uma história bonita, vai lá em Caminho da Luz. Ele está junto de nós desde a formação do planeta. Ele é um co-criador em plano maior. Criador primário é só Deus. Então nós temos um modelo que é Jesus. A gente não pode ter dúvida. Estou com dúvida se decido ou faço isso ou faço aquilo. A pergunta é simples: como Jesus faria? O que ele escolheria? Ah, mas eu não sou igual a Jesus. Claro que não somos. Mas a gente quer ser. Modelo é isso, é padrão, referência. É igual à educação. Os pais, nós pais, temos responsabilidade, principalmente na primeira e a segunda infância. Que hora que acaba, hein? 10 para as coisas. Tá, ainda tem uns minutinhos. A referência. Por quê? Porque o esquecimento do passado, o processo de reencarnação do espírito é justamente para favorecer a nós pais de dar referências diferentes da que aquele espírito traz, das tendências que ele tem. Eu não pedi para nascer, pedi,
As minhas filhas sabem disso desde pequenininha. Não tem para nascer. Não, só deve pedido, como deve ter implorado. Porque a vaga para reencarnar está pior do que a faculdade de medicina. Porque ninguém quer ter mais filho, né? Quer curtir a vida, só ter filho depois de não sei quanto. Cada um sabe o que faz. Isso não é crítica, é constatação. A reencarnação é difícil. Preparar, achar quem quer receber, programar uma reencarnação. Então, meu amigo, você pediu e está aqui com um objetivo, que é exatamente progredir. Por isso que você pede passar por situações que vão me satisfazer. Agora, se eu abdico, como pais, se nós abdicamos, de passar valores éticos e morais para as crianças, quando ela crescer, amigo, ela vai botar para fora o espírito que ela era. E aí vai falar assim, eu quero roubar. Se papai e mamãe não falou nada, que era errado roubar, ele vai roubar, atendendo a tendência dele. Mas se nós mostramos, ele vai falar assim, cara, eu estou com vontade de roubar. Ih, mas mamãe e papai falou que não é para roubar, é errado isso. E essa educação, amigos, não tem desculpa da gente não dar. Ela independe de raça, de credo religioso, de posição social. Isso é outra coisa que a gente tem que ver. Qualquer um pode dar. E o que nós observamos é até o contrário. As classes menos favorecidas têm mais empenho nessa criação, nessa educação moral, do que muita gente que tem dinheiro. Sabe por quê? Porque quem tem dinheiro faz igual o negócio da esmola, da caridade. Dá o material para não se dar. Quando a gente vem com restrição financeira, o que a gente faz? Eu não posso dar aquilo que o outro dá, mas eu vou dar o que eu tenho e que isso é o melhor e é o que o espírito vai levar, que é a educação moral. Que é isso que vai mudar a sociedade. Nego joga uma conversa fora aí. Ah, vamos, é mais escola. Não, o que Kardec fala que vai mudar, é claro que precisa da educação normal, da ciência, do aprendizado, faz parte, são duas asas. Mas o que os espíritos de Kardec falam que vai mudar a sociedade é a educação moral, é a arte de criar novos hábitos, de respeitar o que tem que ser respeitado, ou seja, seguir a lei de Deus. Seguir a lei de Deus. Uma coisa não anula a outra, mas se eu tivesse que escolher qual asa que eu quero mais forte, a do conhecimento ou da moralidade? Da moralidade, porque ela é muito mais difícil de desenvolver. Em condições normais de temperatura e pressão, eu tenho que seguir primeiro o desenvolvimento intelectual, entender as coisas, para que eu possa ter procedimentos morais. Tanto que é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos tentando entender a lei para quê? Porque se eu entender a lei, interiorizar, vou fazer um esforço para botar para fora. Se eu não entender a lei, como é que eu vou fazer? Eu tenho que entender como é que é a regra. Então, a justificativa é essa. Se eu não entender a lei e tiver essa base sólida, o que eu vou escutar é o seguinte: a cada escolha que eu fizer, quando eu por acaso escolher algo errado, eu vou escutar assim, claro, todo mundo faz isso. Não tem problema não. E quando eu escolher o certo, que é a porta estreita, vai vir um monte de gente criticar. Você é bobo, trouxa. Pô, ninguém faz isso não. Então é uma luta que nós temos de evolução em que não tem testemunho encarnado, não tem ninguém ali. Agora tem um plano espiritual que ajuda a gente com a consciência disso. Então, ou eu procuro entender a lei para ter esse procedimento, aí sim, aí vale o que ele está falando aqui, porque se eu entender isso, e ele fala assim no último parágrafo para a gente fechar, não, os dois últimos, o fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que curvamos a cabeça para a terra. Ou seja, olha pela visão da lei de Deus e não pela lei dos homens. E ele encerra assim,
é um espírito amigo em árvore. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes que expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, é ter consciência que essa dor é uma resposta da lei aos atos falsos que eu cometi diante da lei. E tem, além disso, isso aí é da lei, mas tem a dor que eu crio, que são as causas atuais, pelas escolhas erradas que eu faço e vou acumulando débito na minha continha. Graças a Deus a gente tem a doutrina espírita para nos orientar. Então, agradecemos essa oportunidade e vamos nos esforçar para cada vez mais seguir. A natureza não dá saltos, não exija também de si uma mudança de hoje para amanhã, que aí vai se decepcionar. Mas o importante é não desistir e tentar nesse caminho. Entender a lei, interiorizar, e aí a parte mais difícil que tem, que é fazer com que aquilo ali interfira nas minhas opções, nos meus atos do dia a dia. Passar o nosso procedimento das portas do centro para o nosso dia a dia, que aí a gente vai seguir nosso caminho. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Paulo. Vocês estão vendo, né? A cabecinha de todo mundo fica fervilhando de pergunta, então tem que vir estudar mesmo, que é para poder ir acertando o passo. Nós vamos passar agora para o nosso segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir aos médios que se coloquem, por favor. Esse momento é o momento de cada um de vocês, vocês que também já receberam o passe lá na outra sala. Vamos fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a esses espíritos que ajudem, que continuem fazendo o trabalho. Vamos estar receptivos para receber o passe. Vamos ajudar com o nosso pensamento firme a esses nossos irmãos que estão aqui para receber essa ajuda. Pedimos a Jesus, nosso médico maior, a esses espíritos que aqui se encontram desde tão cedo, preparando o nosso ambiente, nos recebendo com tanto amor. Que possamos todos nós receber os fluidos necessários para o nosso refazimento. Que nós possamos receber esses fluidos, que eles sejam distribuídos em cada célula do nosso corpo. E que possa, Senhor, surtir o efeito necessário para o nosso fortalecimento. Aos nossos médiuns pedimos ainda que possam doar os melhores fluidos, o melhor de si, aos nossos irmãos aqui presentes. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Poderes ocultos. Esses poderes ocultos existem? Sim. Já temos esse conhecimento dessa verdade, que na realidade nem são tão ocultos, né? Que por sinal já há tempos já se processavam. Desde sempre existiram, podemos dizer. Temos mais perto de nós aqui Chico Xavier. Esse espírito que conviveu e trabalhou no bem, quem esteve com ele relatava, né? Como se sentia em sua presença, magnetismo, fluidos do bem que ele exalava. Pedro Apóstolo, né? Pedro Apóstolo até curava, gente. Já lá no seu tempo, ele também tinha um magnetismo, são poderes ocultos. Jesus, que é o nosso exemplo maior, né? Fazia curas a quem a demanda permitia.
é claro, seria aquele a quem poderia passar pela experiência de cura, e ainda assim, alguns voltavam a adoecer porque não aprenderam com essa vivência. Eurípides Bassanufo, também é outro espírito, né? Ele chegava a se desdobrar na escola até que trabalhava para poder socorrer quem precisava. Ele saía do corpo, ia lá fazer a cura, né? O magnetismo dele, né? É o poder oculto. Temos também Bezerra de Menezes e tantos outros, né? Espíritos de grandeza, de envergadura moral ascendente, que possuíam e usavam esses poderes ocultos, esse magnetismo, para ajudar o próximo. Diríamos que esses poderes ocultos seriam um magnetismo trabalhando no bem, no amor. Mas sempre é assim? Claro que não, né? E esses poderes ocultos variam com a moralidade daquele que as pratica, visto que somos mais ou menos médiuns, e esse magnetismo independe da moralidade. Quando ele se apresenta em baixa moralidade, sentimos mal, né? Nos sentimos ruins. Os fluidos que a pessoa exala, emana, né? Esse magnetismo pode até repelir quando a pessoa é muito mais evoluída, causar um mal-estar, né? Jesus, quando foi tocado por uma mulher, quando ele passava, ele falou assim, que ele sentiu sair virtudes dele no momento da cura, né? Jesus, quantas virtudes Jesus não tinha, né? Ele já era um espírito puro, né? Só de sair dele já era uma virtude, né? Era tanto envolvimento. E ela sentiu isso, né? Porque ela tinha fé. Então, ela tinha esperança de cura, já com a capacidade para receber esses fluidos. De nós, saem virtudes? Acho que vou falar por mim, né? Ainda não sai. Porque eu ainda não possuo integralmente. Isso demanda exercício, isso demanda trabalho no bem, isso é vigiar pensamento voltado no bem, isso é a busca pela mudança, pela transformação do homem velho que ainda habita em nós, com todas as imperfeições, tentando modificar, domar as más tendências, para a transformação em um homem de bem, transformando um fluido deletério em fluido puro, fluido de amor. Temos essa capacidade. Segundo Jesus, e eu creio nisso, né? Porque somos centelhas divinas, estamos fadados ao progresso. Como temos o livre-arbítrio, uns vão mais rápido do que o outro, né? Outros vão mais lento. Talvez somos nós, né? Esses fluidos ocultos são bênçãos que precisamos usar em prol do bem ao próximo. O Pai é amoroso, temos que buscar, através da nossa reforma moral, trabalhar esses fluidos, esses poderes ocultos, em magnetismo, fluidos de amor. Que a gente possa, Senhor, nos transformar a cada dia, transformar esses fluidos que nos envolvem. Que assim seja. Deus nosso Pai, doce Mestre Jesus, Espíritos amorosos que aqui se encontram, gratos estamos, Senhor, por termos vencido mais uma vez as nossas dificuldades e termos conseguido chegar à Tua casa. Que o Teu ensinamento possa penetrar em nossos corações e também nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos continuar dizendo presente ao Teu chamado. Continua nos amparando nas nossas quedas e nos fortalecendo na nossa dor. Por mais, Senhor, que tenhamos nos equivocados nas nossas escolhas, continua nos amparando. Gratidão também aos nossos amigos espirituais,
a esses amigos que nos amparam com tanto amor, a todos esses nossos irmãos que fazem parte dessa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa. Altivo, Antônio de Aquino, Baltazar, Dr. Erma e todos esses nossos outros irmãos tão queridos. Pedimos, Senhor, continue conosco, que nos leve em paz aos nossos lares e que seja em nome desses amigos tão queridos, em nome do amor de Cristo, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, te pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.